Estamos no ar pela sua TV Nova, mais um Vivendo Bem. Bem-vindos, né? Para ficar mais grudado aqui com a gente, para a gente falar de saúde, né? De como ter uma qualidade de vida, de hábitos saudáveis. Muito bom ter vocês aqui, viu? E para se conectar mais, vocês já sabem. Eu sempre peço, tá? Acesse aí o nosso Instagram, o @TV Nova Nordeste, o nosso Facebook, né, onde sempre tem lives aí do nosso programa, tá aqui embaixo o nosso Facebook. Acesse também o nosso site, tvnova.tv.br, e baixe o nosso aplicativo aí no seu celular para você acompanhar os nossos programas em qualquer lugar que você esteja, tá bom? Estou aqui com a Daniele Cune, que está aqui mais uma vez, fisioterapeuta, né, que faz um trabalho muito bacana, e a gente trouxe um tema muito importante, que eu tenho certeza que você que está aí vai amar, né, Dani? Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada também pelo convite. Na correria, né, que ela é uma fisioterapeuta que a gente chama obstétrica, né? E na correria, a qualquer momento, ela pode receber uma ligação aí para ir para o hospital. Para um parto. A rotina é desse jeito, né? Exatamente, com aventura. É verdade. E eu trouxe também a Viviane Barros, ela que é idealizadora do Projeto Identidade, que vocês vão conhecer mais no segundo bloco. E aqui ela vai interagir com a gente, né, Viviane? Boa tarde. Tudo bom, Dani? Boa tarde a todos. Tem muitas novidades do Projeto Identidade, né? Muita. A gente vai passar para vocês que estão aí em casa um projeto muito lindo e emocionante, né, que eu faço questão de sempre estar trazendo aqui. Doutora Daniele, vamos falar um pouquinho do Gasquet. Você que está aí em casa, já ouviu falar no Gasquet? Né, é um exercício, é um método para gestantes, não é isso? Para preparar ali aquele assoalho pélvico, que ela vai explicar melhor do que eu. Exatamente. Então, muita gente ainda não ouviu falar sobre o método de Gasquet, mas o método de Gasquet é um método que foi criado há mais ou menos 40 anos por uma médica francesa, que se chama Bernadette de Gasquet. Antes de ser médica, ela era professora de yoga. E aí ela ficou grávida e começou a vivenciar as mudanças das gestações no corpo dela. O que é que estava alterando, quais eram normalmente as queixas das gestações. E aí ela começou a criar o método dela com base na yoga. Quando ela foi médica, ela começou a estudar quais foram as alterações que tiveram no corpo dela. E aí ela criou esse método, que é especializado para o ciclo gravídico, que é o período durante a gestação, e puerperal, que é o pós-parto. Então quer dizer que depois que dá a luz ali, é interessante continuar fazendo? Exatamente. Ele envolve todo esse ciclo, que vai normalmente no iniciozinho da gestação até uns 6 meses pós-parto. Você hoje tem um espaço que é referência aqui, que dá essa aula, acredito que seja o único, né, por enquanto. Como foi que você descobriu, assim, porque esse método ele tem 40 anos, mas pra gente aqui é algo novo, né, que você trouxe, que você implantou. Como foi tudo isso? Né, acredito que teve muito estudo, muita viagem para você poder dizer assim, não, elas estão precisando, eu vou levar isso para dar um suporte. Foi. Então, no meu último ano de graduação, eu consegui fazer um estágio na França. E aí, quando eu estava na França, todas as minhas colegas do hospital falavam que eu tinha que conhecer esse método de Gasquet. Também nunca tinha ouvido falar antes. Isso faz 5 anos. E aí, quando eu estava na França e fiz esse estágio, eu conheci o método e eu preciso levar isso para o Brasil. Mas como? Porque é muito difícil você chegar, ingressar aqui e trazer um método novo que nunca ninguém ouviu falar, que não tem credibilidade ainda no seu país. E foi difícil no início, mas eu fui tentando, a gente conseguiu. E em 2018, a Bernadette de Gasquet veio para o Brasil e já formou outras pessoas, e isso foi ganhando ainda mais impulso. Por ser um método que tem mais de 20 livros escritos, que tem muito fundamento, foi um pouco mais fácil de implementar, mas a nossa clínica em Recife é uma das poucas que utilizam esse método, e graças a Deus atualmente já tem outros profissionais que já estão utilizando também, mas é novo aqui. Muito bacana. Eu queria mostrar, meninos, umas imagens que a gente separou aí do espaço, né, onde as gravidinhas estão fazendo as aulas, bem interessante. Hoje você atende, tem uma noção assim do espaço, quantas gravidinhas vocês conseguem atender ali, quantas mães? Então, a gente tem cerca de 30 a 40 turmas em cada unidade. Cada turma tem cerca de 4 gestantes. É um número bem agradável. Tinha ouvido falar, Viviane, nesse método de Gasquet? Eu estou conhecendo aqui com a gente. Então, eu conhecia, sim. Na verdade, eu conhecia a doutora aqui, né? Pelo Instagram. Só um Instagram. minutinho, deixa eu mostrar só essas imagens, ó. Dani, fala um pouquinho dessas imagens. É justamente o que acontece nas aulas. Exatamente, como se dá o passo a passo de cada aula. A aula envolve alguns princípios
E nesses princípios a gente tem que correlacionar a postura, tem que correlacionar a respiração, o bom posicionamento. Então, na imagem número 1, a gente está focando mais nessa questão postural, para ela respirar bem. O bom posicionamento que tem na imagem número 2, que a gente segura e posiciona a cabeça, o sacro da paciente. Em relação ao bem-estar, as massagens, ela sentir o bebê dentro dela. Então, o método envolve todo esse conhecimento, assim. Eu interrompi a Viviane, que estava me falando, conhecia o método? Sim, através da própria doutora, né? Eu sigo ela no Instagram muito e bacana. acho interessantíssimo, né? O método que ela utiliza e é bem válido, né? Obrigada. Você Parabéns. é mãe Sim. de 2, são esses que estão aqui? Temos 3, na verdade. São É 3. A nossa mesmo? família é grande e Coisa quem sabe linda. um Beijo quarto. pra eles, que estão ali bem quietinhos. A mamãe Esperarei falou você assim, lá. fica quietinho, não foi? Silêncio. Verdade. Muito bacana, mas tá vendo como o trabalho que você vem fazendo vem alcançando e você não imaginava, veio com aquela insegurança, né? E graças a Deus vem dando muito certo. Graças a Deus, vem dando muito certo. A gente não imagina a força que o Instagram tem também, né? Naturalmente, chega aqui, lhe conheço, dá uma certa intimidade e aí você vê que você está fazendo um trabalho bacana também, que as pessoas estão reconhecendo. Muito bacana. A gente tem uma imagem também da parte do assoalho pélvico e aí eu queria que você explicasse, porque eu vim conhecer depois que eu engravidei da Emanuele, né? Assim, eram músculos realmente desconhecidos para mim. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa imagem. Então, o método de Gasquet, ele é o único método que envolve o fortalecimento dessa musculatura com seus princípios básicos. E essa imagem ele mostra que a gente tem uma rede de sustentação na nossa pelve, na parte de baixo do nosso corpo, que vai da parte da frente, que é o pubis, é um osso, até o cóccix, o sacro, que está ali posteriormente. Essa rede ela sustenta todos os órgãos pélvicos, a bexiga, o útero, o reto. E ela é responsável por essas funções de urinar, funções de evacuar, funções da relação sexual e a função de parir, de gestar. Durante a gestação, essa musculatura ela sofre muita alteração hormonal, muita alteração do peso do bebê em cima dessa musculatura. E por isso é muito importante o fato de você estar grávida, você trabalhar esses músculos para sustentar bem, para estabilizar bem, para que você tenha uma boa saúde durante esse período gestacional. Lá na França, as meninas começam a trabalhar esse músculo com 8 anos de idade, porque elas já urinam, elas evacuam, elas precisam aprender a como fazer todas essas funções com saúde, de uma forma eficaz, para não ficar constipada, não ficar perdendo urina. Às vezes elas vão saltar no trampolim e perdem urina. Isso acontece também com as mulheres mais jovens e as adultas. Então, essas funções miccionais, essas funções evacuatórias, e quando você está gestando essa função da gestação, a gente precisa trabalhar. Não tem só correlação com a função sexual, porque muita gente correlaciona a musculatura do assoalho pélvico com essa função sexual, com o pupuarismo. Mas não é função. A gente precisa trabalhar essa musculatura visando essas funções, que são básicas. Agora a gente precisa trabalhar desde o iniciozinho ali. Eu descobri que estou grávida, estou com 6, 7 semanas. Já é importante começar ou tem uma fase ideal? Então, o importante é você começar antes mesmo de estar grávida, você já Entendi. conhecer a sua musculatura e entender como é que funciona, quais são os movimentos que você consegue fazer, quais são os músculos que você precisa fortalecer. Isso é importante fazer antes de estar grávida. Só o fato de ser mulher, você já tem muito músculo que precisa ser trabalhado lá embaixo. Quando você está grávida, tem uma questão a mais. Você já ouviu falar que a gestante, ela perde xixi. Muita gente teve até uma pesquisa em Fortaleza que mostrava que as mulheres pensavam que fazia parte do processo gestacional. Tô grávida, vou perder xixi, porque normal, minha mãe perdeu, né? minha tia perdeu, todo mundo perde. E não é. É porque tem muita alteração, então desde o início da gestação você já precisa trabalhar para que você não perca xixi. Não é normal, é comum, mas não é normal. Agora, doutora Daniele, para as gravidinhas que já estão ali, né, naquele segundo trimestre e que já tem essa perca de xixi, já tem esse histórico, esse períneo, né, sem ser, essa parte pélvica sem ser trabalhada, elas ainda assim conseguem um resultado quando entram em curto tempo? Conseguem. Independente do tempo gestacional, o importante é que você comece. Que dê início, Quanto né? antes, melhor, mais rápido vai ser o resultado, mas não quer dizer se depois a gente também não vai conseguir. Muitas vezes são coisas simples, que elas precisam só ter um conhecimento do corpo. E quando elas conhecem, isso resolve muito rápido. Viviane, é tão bacana a gente ver que hoje em dia as mães atuais, né, têm esse suporte, né, desses profissionais que estudaram e que vêm trazendo para a gente. Sim, com certeza. É de extrema importância. Eu mesmo só vim conhecer através dela.
E na época que você engravidou, já não tinha esse Não, suporte, né? não E foi tinha. na tora, Foi. não é verdade? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças Com a as Deus. 3 deu tudo gestações. certo, Tudo Somos, certo, a gente vai pro a intervalo? família é grande, são 3, né? 3 filhos, então, assim, é bem trabalhoso, mas é gratificante. Muito Graças bacana. a Deus. A família é Muito grande. bacana. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai continuar conversando aqui com as meninas e tirando dúvidas, viu? Você não sai daí.